Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar de cabeça em uma das páginas mais fascinantes e turbulentas da história do Brasil: o cangaço. Mas calma aí. Antes de você pensar em Lampião e Maria Bonita, vamos voltar um pouco mais no tempo. Vamos falar sobre as raízes do cangaço, lá no período do Império. Isso mesmo, muito antes de Virgulino Ferreira da Silva se tornar o rei do cangaço, já existiam homens armados vagando pelo sertão, vivendo à margem da lei. Preparados? Então, ajeitem-se na cadeira e vamos desbravar o sertão imperial. Para entender o surgimento do cangaço, a gente precisa olhar para o sertão nordestino do século XIX. Imaginem um lugar vasto, de clima implacável, marcado por secas terríveis que destruíam plantações e matavam o gado. A população era, em sua maioria, pobre, abandonada pelo poder central, que ficava lá longe, no Rio de Janeiro. A presença do Estado era quase nula. Não tinha polícia direito, não tinha justiça acessível, não tinha quase nada. O que mandava mesmo era a lei do mais forte. E quem eram os fortes? Eram os grandes proprietários de terras, os famosos coronéis. Eles mandavam e desmandavam em suas regiões como se fossem reis em seus próprios feudos. Tinham seus próprios exércitos particulares, formados por jagunços, homens leais e armados até os dentes, que garantiam o poder e a vontade do patrão. Era um sistema baseado na violência, no favor e na intimidação. A justiça. Bom, a justiça era a do coronel. Se você tivesse um problema, não adiantava ir a um juiz. Você ia ao coronel. E a decisão dele era a que valia. Nesse cenário de miséria, abandono e opressão, o que um homem comum fazia quando sofria uma injustiça? Quando tinha sua terra roubada, sua família ofendida ou um parente assassinado, e a justiça do coronel não o ajudava, ou pior, era a causa do problema. Muitas vezes, a única saída que ele via era fazer justiça com as próprias mãos. E era aí que nascia o cangaceiro. O homem entrava no cangaço. Ele pegava em armas, abandonava sua vida e passava a viver como um fora da lei, vagando pelo sertão. No início, muitos cangaceiros eram movidos por um desejo de vingança pessoal. Era uma questão de honra, um conceito muito forte na cultura sertaneja da época. Lavar a honra com sangue era visto como algo necessário. Um dos primeiros nomes que surge nesse contexto é o de Jesuíno Brilhante, conhecido como o cangaceiro romântico. Ele atuou no Rio Grande do Norte por volta da década de 1870, ainda no segundo reinado. A história conta que Jesuíno entrou para o cangaço após ter problemas com o chefe de polícia local, por causa de uma disputa de terras e da morte de um parente. Mas ele não era um bandido qualquer. Dizem que Jesuíno roubava dos ricos e às vezes distribuía parte do que conseguia para os mais pobres, meio que um Robin Hood do sertão. Ele se tornou uma lenda, um herói para a população sofrida, que via nele alguém que desafiava a opressão dos poderosos. A história de Jesuíno Brilhante mostra bem essa dualidade do cangaço inicial, ao mesmo tempo bandido para o Estado e herói para parte do povo. Outra figura importante desse período foi o Cabeleira, José Gomes. A história dele é ainda mais antiga, lá do final do século XVIII em Pernambuco. Uma espécie de proto-cangaceiro. Ele também se tornou um mito, retratado na literatura como um criminoso cruel, mas que na vida real era fruto direto da violência e da desigualdade daquela sociedade. Tanto o Cabeleira quanto o Jesuíno Brilhante
se tornaram símbolos de resistência, mesmo que suas ações fossem violentas. Eles representavam uma resposta desesperada a um sistema que não oferecia nenhuma outra opção. É crucial entender que esses primeiros cangaceiros não eram organizados como os bandos que veríamos mais tarde. Eram grupos menores, muitas vezes formados por familiares e amigos, unidos por um objetivo comum de vingança ou sobrevivência. Eles não tinham a estrutura militarizada do bando de Lampião, por exemplo. Eram mais nômades, vivendo de assaltos, extorsões e da ajuda de coiteiros, os fazendeiros e comerciantes que lhes davam abrigo e informações, seja por medo, seja por simpatia pela causa. A vida no cangaço era extremamente dura. Eles viviam em constante fuga, dormindo ao relento, sempre alertas ao perigo das volantes, os grupos de policiais que os perseguiam. A caatinga era ao mesmo tempo seu esconderijo e seu maior desafio. Eles precisavam conhecer cada palmo daquele terreno árido para sobreviver, encontrar água, comida e escapar das emboscadas. Por isso, a figura do cangaceiro está tão ligada à paisagem do sertão. Ele é parte dela. A roupa de couro, que mais tarde se tornaria a marca registrada de Lampião, já começava a ser usada. Não era por estilo, mas por necessidade. O couro protegia o corpo dos espinhos da caatinga, das picadas de cobra e do sol escaldante. As armas eram variadas: bacamartes, espingardas, revólveres e, claro, o inseparável punhal, que servia para tudo, desde abrir caminho no mato até o combate corpo a corpo. A relação do povo com esses primeiros cangaceiros era ambígua. Ao mesmo tempo em que eram temidos pela violência, também eram admirados pela coragem. Para muitos sertanejos pobres, o cangaceiro era o único que tinha a audácia de enfrentar os coronéis e o governo. Eles se tornaram personagens de histórias, de poemas de cordel, de canções. Viraram mitos, lendas que representavam a luta do fraco contra o forte, do pobre contra o rico, do sertanejo contra o homem do governo. Essa fase imperial do cangaço foi, na verdade, a fundação, o alicerce para o que viria depois. A proclamação da República em 1889 não mudou a realidade do sertão. Pelo contrário, em muitos aspectos, a situação até piorou. O poder dos coronéis se fortaleceu e a violência continuou sendo a regra. Foi nesse terreno fértil, semeado durante o Império, que o cangaço floresceu e atingiu seu auge nas primeiras décadas do século XX, com figuras como Antônio Silvino e, claro, o maior de todos, Lampião. Portanto, quando pensamos no cangaço, não podemos esquecer de suas origens. Ele não surgiu do nada. Foi um fenômeno social complexo, fruto de décadas, ou melhor, de séculos de abandono, injustiça social e violência estrutural no sertão nordestino. Entender o cangaço imperial é entender as raízes profundas de um Brasil desigual, um Brasil que, em muitos cantos, ainda luta contra os mesmos fantasmas. É uma história de violência, sim, mas também de resistência, de luta por dignidade e de uma busca desesperada por justiça, mesmo que pelos meios mais tortuosos. E aí, gostaram de conhecer esse outro lado do cangaço? A história do nosso país é cheia de nuances e capítulos incríveis como este. Espero que essa viagem ao sertão imperial tenha sido tão interessante para vocês quanto foi para mim
prepará-la. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber o que você achou. Um grande abraço e até a próxima!